Nós também temos uma reportagem feita pela sucursal de São Paulo. O ano de 2012 deve começar com incertezas para a indústria de papel e celulose. A aprovação do novo Código Florestal e a crise econômica mundial são os principais desafios do setor. Seu Renault tem acompanhado as discussões em torno do Código Florestal. Os 70 hectares em que planta eucalipto são distribuídos em encostas e topos de morro, na região de Salesópolis, interior de São Paulo. Uma mudança no texto em relação ao cultivo nessas áreas poderia tirar ele do ramo. Como alguns deputados estão querendo mudar, voltar a não poder plantar mais nas topas, nas encostas de morro, ter que reflorestar, o município de Salesópolis, praticamente 90% vai ficar inútil. O texto aprovado pelo Senado permite culturas lenhosas e perenes em encostas e topos de morros. Mas o código ainda tem que ser analisado pela Câmara dos Deputados, o que deve acontecer em março, para depois ser sancionado pela Presidência da República. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Celulose e Papel, o texto, como está, é positivo para o setor. O Código oferece segurança jurídica, o Código acomoda diversas situações, estimula, tem uma política de incentivos econômicos para a recuperação de áreas em lugar das antigas multas, quer dizer, é uma visão muito mais moderna de você fazer preservação. As incertezas em relação ao Código Florestal estagnaram os investimentos nesse ano. Segundo a Abracelpa, a produção deve ficar estável em relação ao ano passado, em 9,8 milhões de toneladas de papel e 14,2 milhões de toneladas de celulose. As exportações em volume também não cresceram, mas a receita registrou alta de 6,4% em relação a 2010. 2011 conseguiu manter os níveis de crescimento de 2010, isso foi fundamental. Foi um ano preocupante e ele é cada vez mais preocupante, porque nós somos grandes exportadores altamente dependentes do mercado mundial. A crise na Europa preocupa o setor. A região é destino de 46% das exportações de celulose e uma retração econômica por lá afetaria diretamente o Brasil. O mercado interno está bem, mas é muito importante que os mercados mundiais se estabilizem para que a gente não entre em sofrimento com essa crise lá de fora. Bem, deputada, a gente vê essa preocupação por parte do setor de celulose, há uma preocupação por parte dos produtores rurais que terão que fazer a recomposição das matas ciliares. O que pode mudar ainda nesse projeto? Eu diria que o projeto agora nós só podemos suprimir aquilo que o Senado acrescentou ou substituir texto do Senado por texto aprovado na Câmara. Então, nossa margem eu diria assim, nossa margem é muito pequena, né, para alterar mérito. Mas eu diria que os produtores de leite, por exemplo, das regiões montanhosas também já lançaram a mesma preocupação, né, do pessoal da celulose. Mas eu diria assim, o que está consolidado vai estar consolidado, né? O problema são as novas intervenções, né, sobretudo nas áreas de topo de morro. Mas eu diria assim, vai ficar equilibrado. A emenda 64, que foi aprovada na Câmara, que foi a emenda polêmica, ela foi substituída por uma tabelinha. Mas mesmo assim a regularização ambiental virá e no fundo vai confluir para o mesmo resultado. Eu diria que o projeto vai ficar bom e isso vai ser bom tanto para a produção quanto para a biodiversidade brasileira. Ontem uma estimativa da CNA falou que na pior das hipóteses, os produtores, a área de plantio, né, vai deixar de existir em 30 milhões de hectares, isso aí vai repercutir em 40 bilhões de dólares a menos no valor bruto da produção. Dá para se estimar? Vai ser por aí mesmo o tamanho desse rombo? Nós esperamos receber de cada governador de estado, né, exatamente esse impacto da aplicação, né, do código. Alguma redução de área vai haver, porque nós assistimos por aí muita margem, muita beira de rio, eu diria assim, pelada, quer dizer, não tem nenhuma vegetação. E é claro que o mínimo tem que ter, porque é uma questão realmente de preservar os barrancos dos rios, né, e preservar realmente o fluxo gênico, isso é necessário. Agora, se são 30 milhões, nós não sabemos ainda. Esperamos esse somatório através
né, dessa informação que virá de cada estado brasileiro. A gente percebeu uma posição mais radical, né, do deputado Ronaldo Caiado, dizendo assim, a Câmara pode derrubar o projeto que foi aprovado no Senado, restabelecer o projeto da Câmara. Mas pelo que o senhor percebe, o senhor acompanhou muito as tratativas no Senado, o Senado é um bom projeto, ele é que deve prevalecer, então, só com poucas mudanças? Eu diria que nós temos essa alternativa, né? Quer dizer, abandonar o projeto do Senado e aprovar o projeto na Câmara. Mas eu diria que pela melhoria que o Senado proporcionou ao projeto como um todo, não dá para a gente dispensar esse projeto, né? Seria uma maneira radical, eu diria assim. Então a tendência é acertar alguns pontos ainda e conservar o projeto do Senado. Ok, então, deputado, muito obrigada, boa sorte nessa empreitada, e tem um decreto, né, que foi prorrogado, pelo menos até abril os produtores estão cobertos, né? Exatamente. Muito obrigada.